Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da Academia do Multinível. Hoje a gente vai trazer para vocês como funciona a rede binária. Antes da gente falar sobre tudo a respeito da rede binária, a gente vai dividir isso em 3 tópicos. Primeiro a rede, depois a compensação e depois a pontuação. Não necessariamente nessa ordem, mas são esses 3 grandes tópicos que formam a rede binária. Beleza pura? Primeira parte, rede. A rede binária ela é composta, primeiro, imagina que você entrou dentro do multinível que você tem a preferência. Vamos chamar você de A. Você vai indicar pessoas para entrar junto com você. Então assim, quando você indica, vamos dizer que você indicou 3 pessoas. Vai ter aqui o A1, vai ter aqui o A2, e vamos ter aqui o A3. Por que tá dessa forma? Primeiro, na rede binária, você só indica com 2 pernas. Então, você tem aqui a perna esquerda e a perna direita. Então, por exemplo, para que você consiga se qualificar, para que você consiga receber pontos, geralmente é uma das regras que tem dentro da rede binária. Você precisa indicar uma pessoa na direita e uma pessoa na esquerda. Então, aí aqui a gente tem, por exemplo, o A1, que foi uma pessoa que a gente indicou aqui na esquerda, e o A2 aqui na direita. Então, quando a gente indica, a gente não pode mais ter uma terceira perna aqui. Por isso que a rede se chama binária, porque são só 2. O terceiro, ele vai embaixo de um dos 2 que eu indiquei. Se eu tiver um quarto, ele pode tanto vir aqui, quanto pode vir aqui. São sempre nas extremidades que eu coloco a minha rede que eu vou formar. Então, o A1, na verdade, vamos colocar ele um apelido de B. Então, o B, ele vai querer indicar pessoas. Como que o B vai poder, onde que vai cair as pessoas que vão ser indicadas pelo B? Ele vai cair, vamos fazer que ele colocou uma pessoa. Então, ele vai cair aqui, um B1, e ele pode indicar aqui também B2. Perceba só que, na verdade, o A3, ele ganhou uma pessoa aqui debaixo dele que não é da rede dele. Então, como que isso acontece? O que é isso? Isso é o famoso derramamento. Então, esse derramamento, ele ocorre sempre que, por exemplo, as pessoas vão colocar pessoas abaixo de você que não é da sua rede. Então, por exemplo, o A3, ele ganhou o B2. Então, imagina que o A também vai querer colocar mais uma pessoa e ele coloca lá embaixo do B2. Então, aqui a gente tem o A4. Então, o mesmo A3, ele ganhou mais uma pessoa. Então, o A3, ele tem 2 pessoas na sua perna esquerda e ninguém na sua perna direita. Então, ele pode chegar aqui, vamos colocar o apelido aqui no A3 de C. Então, o A3, ele pode chegar e indicar pessoas para ele começar a receber da sua rede binária. Então, aqui ele tem, por exemplo, o C1 e ele pode colocar aqui embaixo o C2. Então, isso mostra mais ou menos como que funciona a rede binária, só 2 pessoas. Lembrando que a gente construiu essa rede grandona aqui. Então, a rede da direita, a rede onde está o A2, a gente só tem o A2, não tem mais ninguém. Então, isso é de propósito, para a gente entender como que funciona depois a pontuação e a compensação, ok? Então, a gente tem uma rede muito forte do lado esquerdo e uma rede fraca do lado direito, então que não foi desenvolvida. Ficou entendido certinho isso daqui? Então, sempre que as pessoas quiserem indicar, eles vão escolher as extremidades. Então, o A só pode colocar na extremidade. O A1, ele só pode colocar nas suas extremidades. Então, que é o B aqui. Então, ele colocou um B1 aqui. O A3 é a mesma coisa, só nas suas extremidades.
Então, e conforme ele vai colocando, obviamente, vai subir pontuação dentro do multinível e toda essa pontuação, imagina que entrou o C2. Esse é o tópico 2. Então, o tópico 2, a gente vai falar sobre pontuação. Pontuação, como que funciona? Entrou o C2 aqui. O C2, o que ele vai fazer? Imagina que ele pegou um pacote que vai subir 100 pontos. Então, esses 100 pontos, ele vai ser 100 para o A4, 100 para o B2, 100 para o A3, 100 para o A1, 100 para o A. Então, todas essas pessoas acima, até o primeiro da rede, vai ganhar a pontuação. A pontuação do binário ela é infinita. Então, por isso que muitas empresas usam binário. Porque, por exemplo, se você construir uma rede muito forte e uma rede que já se autodesenvolve, você vai ter muita pontuação tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. E pontuação, às vezes, de pessoas que não são da sua rede. E isso vai facilitar você a ganhar um pouco mais dentro da rede binária. Lembrando, aqui a gente tem o C2, ele comprou um pacote, subiu 100 pontos para todo mundo. Imagina que o B2 também comprou um pacote, então subiu também 100 para cá, 100 para cá, 100 para cá. O A3 também comprou um pacote, então temos aqui também mais 100 do A3 e mais 100 do A1. O C1 e o B1 compraram pacotes também de 100 também, então a gente tem aqui mais 100, mais 100. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vamos colocar todos com 100, a gente tem aqui 700 pontos. Então, voltando aqui, a gente tem o A. O A, ele tem uma rede aqui, e essa rede, ele tem 700 pontos. A gente lembra que no outro, ele só tem uma pessoa, então essa uma pessoa tem 100 pontos. Então, lembrando, como que funciona a pontuação dentro do binário? Então, a pontuação ela sobe infinitamente. Então, se tiver uma rede gigantesca de pessoas que tem um monte de gente, vai subir para todas as pessoas até chegar no primeiro, ok? Então, basicamente, a gente vai... essa pontuação funciona dessa mesma forma. Então, tirando isso, agora a gente tem tudo para poder fazer uma compensação. O que é a compensação? Geralmente, no final do dia, um programa vai passar dentro do back-office do usuário, então, e vai ler qual que é o acumulado das pontuações. Então, aqui a gente tem 700 pontos e a gente tem 100 pontos. Então, ele vai fazer, dependendo da regra da empresa, ele pode pagar alguma porcentagem. Para ficar mais fácil, aqui a gente vai fazer 50%. O que é 50%? Geralmente, a perna menor, ou seja, o acúmulo dentre... aqui a gente tem uma perna esquerda e uma perna direita. Então, qual for a perna menor, ele paga essa perna menor. Então, multiplicando a pontuação pelos 50% e debitando dentro do back-office do usuário. Ok? Então, a primeira coisa, qual que é a perna menor? Aqui é 100. Então, 100 vezes 50%, aqui é 50. Então, e esse 50 vai ser o que vai estar lá dentro do back-office do usuário. E depois que ele faz essa compensação, ele não pode deixar isso aqui para sempre, né? Então, o que ele vai fazer? Ele zera isso daqui e ele deduz dos 700 o 100. Então, aqui vira 600, desculpa. No outro dia, o usuário começa com 600 pontos na perna maior e 0 na perna menor. Se ele continuar com esse 0 na perna menor, o que vai acontecer? No final do dia ele vai ver qual que é a perna menor de novo. Perna menor é quanto? É 0. Então 0 vezes 50% é 0. Então, e não deduz nada da perna maior.
Então a perna maior ela é acumulativa infinitamente. Então conforme a pessoa vai acumulando pontos ali, ela só precisa fazer pontos na perna menor para que ela consiga fazer com que esses pontos virem valores dentro do seu back-office e que ele possa sacar esses valores. Basicamente é assim que funciona. Então vamos fazer um exemplo. A pessoa começa, por exemplo, o dia. Vamos lá. A pessoa começa o dia 1. Ela vai lá, coloca, aqui eu vou colocar esquerda e direita. Então ela faz basicamente 1000 pontos na esquerda e 700 na direita. Isso, lembrando, como que ela fez esses 1000 pontos, 700 na direita, como que foi isso tudo? Fazendo uma rede grande. Então ela foi lá, fez uma rede grande do lado aqui, ou pessoas compraram pacotes grandes, e aqui também teve muita gente que foi comprando muitos pacotes. Conforme isso daqui vai acontecendo, vai gerando pontuação pro A. E isso transforma-se nos pontos. Esses pontos, basicamente, transformou-se nos 1000 pontos na perna esquerda, 700 na perna direita. Então, perfeito. E isso daqui passou-se a compensação no final do dia. Então, o que vai acontecer? No final do dia, isso vai se transformar em 700 vezes 50%, ele vai ter dentro do seu back-office 350, e aqui no dia, esse aqui é o dia 1, agora no dia 2, ele vai começar com 700, 1000 menos 700, que é a perna maior, 300 na perna esquerda e 0 na perna direita. Ele pode fazer mais pontuação no dia 2, é só indicar mais. Aí aqui, se ele deixar dessa forma, 0 vezes 50%, 0. Dia 3, digamos que ele conseguiu aqui, ele manteve os 300, mas ele colocou um monte de pessoa que é bem líder forte. Então aqui ele fez 1500. Top. No final do dia, 0 vezes... Opa, olha eu errando. 300, 50%, ele vai ganhar 150. E isso, o que vai acontecer? Tchau aqui, e aqui vai deduzir. Então inverteu qual que é a perna menor dele. Então ele começa o dia 4 com 0 e aqui 1.200 acumulados para ele começar o dia. Basicamente você tem aí mais ou menos como funciona uma rede binária. Primeiro a rede, depois uma pontuação que sobe e depois a compensação dessa pontuação. Geralmente os líderes costumam colocar quem são as pessoas fortes em lugares estratégicos. Então, porque imagina, se você colocar todos os líderes dentro de uma única perna, você vai ter uma perna muito forte e com isso você não vai ganhar dinheiro. Então, é bom sempre estar colocando uma estratégia bacana. Então, por exemplo, eu vou colocar um líder bom na direita e outro bom na esquerda. E tá sempre dosando isso para que a rede binária sempre fique de uma forma que cresça exponencialmente. Beleza pura? Obrigado pela atenção.